Uma boa noite a todos vocês. Hoje é quarta-feira, noite de bênção, noite de restauração, de manifestação de graça e do poder de Deus. Eu quero deixar aqui um aviso importante. Próximo sábado agora, dia 7, às 9 horas da manhã, teremos o nosso encontro aqui de oração e jejum, buscando a presença de Deus, agradecendo a Deus pelo mês que passou, o mês de outubro, o mês abençoado, e pedindo mais uma vez a graça de Deus, a presença de Deus e a sua misericórdia sobre esse mês de novembro, e que possamos também no dia 26, última quinta-feira de novembro, no nosso encontro aqui, darmos graças a Deus no Dia Internacional de Ação de Graças. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você, numa dessas leituras que fiz da palavra de Deus há alguns dias atrás, no livro de Deuteronômio, no capítulo 2, Deuteronômio, capítulo 2. Eu estava lendo este capítulo inteiro e, terminando quase o capítulo, eu li o que está escrito aqui, que nós vamos ler no versículo 36. E algo me chamou a atenção e eu quero compartilhar com você esta bênção maior da parte de Deus. Que diz assim: desde Aroé, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade, não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, damos graça por estarmos na Tua casa, na Tua presença, e podemos, Pai, compartilharmos a Tua palavra. É um privilégio, é uma honra, e pedimos, Senhor, a inspiração dos céus, a Tua presença, a Tua unção, a Tua graça, neste momento, para que todas as vidas que nos acompanham neste momento sejam alcançadas, sejam abençoadas. Que mais uma vez, Senhor, esta palavra possa gerar fé e esperança. Que esta palavra possa produzir conquistas e vitórias nesses tempos tão difíceis que nós temos vivido e passado, em nome de Jesus. Amém e amém. Ultrapassando as muralhas é o tema para esta noite de restauração. Muros, muralhas. Muros podem representar uma proteção, não é verdade? Uma sebe, uma segurança. Uma segurança. Mas também muros têm um outro contexto. Também podem representar obstáculos, impedimentos, dificuldades. E nós conhecemos a história de Israel, desde quando eles saíram do Egito, rumo à terra prometida, a terra de Canaã, terra que mana leite e mel até os dias de hoje. Por muitos anos, os israelitas caminharam, como nós sabemos, em redor dos montes de Seir, no deserto. Deus esperou que aquela geração que saiu do Egito, geração incrédula, geração obstinada, que rapidamente se
desviou, uma nação que se desviou do caminho, dos projetos e dos propósitos de Deus. Deus esperou que esta nação, este povo que havia saído do Egito, perecessem no deserto. Quando passaram-se 38 anos, Deus começou a olhar para aquele povo e a ver que o povo já estava preparado para caminhar, para conquistar as promessas que ele havia feito ao seu povo. Eles haviam aprendido, e nós também precisamos aprender. Eles haviam aprendido a viver sob os cuidados de Deus durante aqueles 38, 39, 40 anos. E Deus começa a agir em favor do seu povo, tão amado, tão querido. E chega um momento em que Deus diz assim, através de Moisés: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas e agora vão para o norte. Vocês irão passar por alguns territórios. Prestem muita atenção às minhas orientações. E Deus traz a memória daquele povo a Moisés as promessas que ele havia feito. Ele renova estas promessas. Ele restaura estas promessas àquele povo. E que Deus possa fazer isso na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água. Olha que promessa, queridos. De fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel. Deus promete uma abundância. Me faz lembrar a promessa que Deus fez através do profeta Isaías, lá no capítulo 1, verso 19. Olha, se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês vão comer, vocês vão desfrutar, vocês vão experimentar o melhor desta terra. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Aleluia! Promessa de Deus ao povo de Israel. Promessa de Deus a mim e a você, diga amém. Terra onde as rochas têm ferro. Deus estava profetizando e projetando prosperidade material e espiritual. E onde você poderá escavar cobre nas colinas. Quando Josué e Calebe retornam, a gente está sempre dizendo isso aqui porque é importante, junto com mais 10 espias responsáveis em investigar, em inspecionar, em espiar a terra que Deus prometera aos israelitas. Nós sabemos que 10 deles trouxeram um relatório pessimista. O coração do povo praticamente se desmanchou. Mas no meio desse cenário surgem 2 homens, Josué e Calebe, dizendo: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará e nos fará entrar nesta terra,
onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra. Veja duas receitas aqui, duas observações. Não sejam rebeldes e não tenham medo, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo dele. Promessa de Deus, palavra de Deus através de Josué e Caleb. Uma manifestação de fé, de confiança em Deus e nas suas promessas. Se você ler o contexto desse texto, Deus pede para que o povo caminhe para o norte e dar algumas orientações com relação a 3 povos que eles iriam enfrentar para chegar até o Jordão. E diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú. Eu disse que Deus estava dando orientações àquele povo. E é importante a gente observar o que Deus tem dito na sua palavra para as nossas vidas. Vocês estão passando pelo território dos seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Veja como Deus foi detalhista. Não os provoquem, pois não darei a vocês a parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhe pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. E isto é verdade. Assim, o que aconteceu? Passamos ao largo aos nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir. Saímos da rota de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Mais uma orientação. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Veja, Deus havia dado uma porção de terra a Esaú, irmão de Jacó, e aos seus descendentes. Aqui, numa outra região, Deus havia dado a Ló e aos seus descendentes. Antigamente, os Emins habitavam nesta terra, eram um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitas os chamavam Emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram, e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora, levantem-se, atravessem o vale de Zerede. Assim, atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos, entre a época em que partimos de Cádiz Barneia, até quando atravessamos o vale de Zerede, até que pereceu no acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhe havia jurado. A mão do Senhor
caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse, Moisés está dizendo isso, vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos amonitas. Não sejam gentis a ele, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos amonitas, pois eu os entreguei aos descendentes de Ló. Deus repete aqui as orientações. O Senhor fez o mesmo com os descendentes de Esaú que vivem em Seir, quando exterminou os horeus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Pois o que também aconteceu aos heveus, que viviam em povoados próximos a Gaza, os caftoritas, vindos de Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Vão agora. Veja, Deus pediu para eles irem em frente, avançar, seguir as orientações, obedecer as instruções. Vão agora através do ribeiro de Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos Seom, o amorreu, rei de Esbom, e a terra dele. Comecem a ocupação. Entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo da terra. Queridos, que lindo isso. Que lindo isso. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Seom, rei de Esbom, oferecendo paz, dizendo, deixa-nos passar pela sua terra. Iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda. Por prata nos venderá tanta comida que comemos como a água que bebemos. Apenas deixe-nos passar a pé. Como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar. Assim chegarei ao Jordão, e através dele, a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês. Como hoje se vê, o Senhor me disse, estou entregando a você Seom e a sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou a nós e o derrotamos. A ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião conquistamos todas as cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e os despojos da cidade que conquistamos. Aí, eu estou lendo tudo isso, o texto é longo, cheio de detalhes, para chegarmos nesse texto que nós lemos aqui, nesse versículo 36. Desde Aroé, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale até Gileade, não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. O que fez, queridos, deste povo um povo temido? O que fez deste povo? O que fez deste povo um povo para conquistar as promessas de Deus? Em primeiro lugar, queridos, em primeiro lugar, isso é muito claro no texto,
há necessidade de isso estar presente na nossa vida também. Para que a gente possa ultrapassar muralhas. Para que não haja muros altos demais para nós. Obstáculos, impedimentos, dificuldades. Nós precisamos da presença de Deus. A presença de Deus fez, faz e fará toda a diferença na nossa vida. A presença de Deus. Em segundo lugar, que fez deste povo rumar para o norte, passar por essas regiões, ultrapassar os muros, as muralhas, as dificuldades, os povos que resistiam. Deus havia feito uma promessa a Moisés. E quando Josué assume a liderança do povo de Israel, ele recebe a mesma promessa. E nós recebemos também esta promessa que Deus deu a Moisés, foi extensiva a Josué e é estendida a nós. Olha, ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estive com Josué, eu vou estar com vocês, diga amém. Segundo lugar, querido, nós temos as grandes, preciosas promessas de Deus na nossa vida. O mundo, querido, não tem as preciosas e grandes promessas de Deus. O apóstolo Paulo falou na igreja de Corinto, por quantas forem as promessas de Deus. Existe e tem o sim e o amém da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, para a minha vida e para a sua vida. O apóstolo Paulo desejou estar em Éfeso até a festa do Pentecostes. Ele percebeu que uma porta ampla e promissora, próspera, se abriu lá em Éfeso. Mas havia muitos adversários, haviam muralhas, haviam muros, haviam resistências. Mas Deus estava com o apóstolo Paulo e com a sua igreja. E Deus está conosco, querido. Então, querida, a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Como fez na história do povo de Israel. As promessas de Deus estavam presentes na vida do povo de Israel e estão presentes na nossa vida. Em razão disso, eu quero concluir esta mensagem dizendo: a força e a resistência dos adversários e dos muros são enfraquecidos quando a presença de Deus está na nossa vida. Quando as promessas de Deus se fazem presentes na vida daqueles que creem. Diga amém. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eu poderia tomar uma outra parte, um outro tempo desta mensagem, para falar das minhas lutas pessoais, profissionais, familiares, das dificuldades, dos impedimentos, dos muros, das resistências, do ministério. Mas, querido, o que tem me ajudado e o que tem me abençoado é a presença de Deus na minha vida.
a promessa que Ele tem para a minha vida. E em razão disso, eu tenho visto as forças serem enfraquecidas. E graças a Deus, amado, não há muros, não há muralhas para aqueles que têm a presença de Deus e a promessa de Deus na sua vida. Então, que nesta noite, que nesta quarta-feira, Deus restaure esta presença dEle na nossa vida. Que Deus restaure estas promessas grandes e preciosas nas nossas vidas, para que os muros sejam derrubados. Há uns anos atrás, indo para o meu trabalho, eu trabalhava num sistema bancário, num banco ali, próximo da Chácara Flora. E num dos caminhos havia um terreno muito grande que hoje foi construído ali um condomínio de alto padrão e um supermercado. E havia um muro muito grande cercando toda aquela propriedade, aquele terreno. E um dia eu passei ali e vi aquele muro. Eu estava com um amigo meu que trabalhava comigo, filho de pastor, chamado Gideão. Falei: Gideão, este muro um dia vai cair. Não sei por que eu disse isso. E quando eu passei pela mesma rua, como eu passava todos os dias, por alguma razão que eu desconheço, aquele muro estava no chão. Havia caído. Parece que foi até uma profecia. E a nossa oração é para que a presença de Deus esteja na sua vida. É para que você não se esqueça das promessas de Deus na sua vida. Porque isso vai enfraquecer a força do inimigo. E não haverá muros altos demais. Não haverá dificuldades, impedimentos e obstáculos para que a bênção de Deus e as promessas de Deus alcance a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te damos graça por esta palavra. Ah, Senhor, fortalece-nos. Dá-nos, Senhor, este espírito de ousadia e de intrepidez. Que o Senhor olhe para nós, Pai, e restaure esta presença, a presença do Teu Espírito Santo. Estas promessas, Senhor. Oh, Deus amado, que os muros que impedem, Senhor, o nosso avanço, a nossa prosperidade, as bênçãos Tuas, Senhor, e as conquistas, que eles sejam agora, Pai, derrubados pelo poder das Tuas mãos e do Teu Espírito Santo. Que o Teu povo seja ricamente abençoado pelas Tuas mãos e por esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite com você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Aguardamos você aqui no próximo sábado, às 9 horas. Lembrando que no próximo domingo também teremos a ceia do Senhor, às 10 horas. Uma boa noite, uma boa semana. Fique com Deus. Amém.